Olá, pessoal. Oi, Paulo. Oi, deixa eu... Tudo bem? Tudo bem? Eu preciso inverter o vídeo aqui. Ah, tá. Isso, eu te vejo, mas vejo. Ah, agora sim, esse Paulo eu conheço. Aquele outro Paulo que tava aparecendo eu não conheço, não. Estava um pouco diferente. Tava um pouco diferente, tava um pouco Ei, diferente. tudo certo? Tudo certo e contigo. Tudo tranquilo também. Que bom, que bom. Deixa eu ajeitar aqui pra ficar bem legal essa câmera. Eu achei no meio que eu tô meio escuro. A luz é boa aqui, mas parece que tá escuro aí. Eu apareço escuro pra ti, não? Um pouquinho, um pouquinho de sombra no rosto. É, acho que não tem muito como melhorar aqui, não. Vamos assim mesmo. Acho que É, sim, não pode chega a ser. comprometer, não. Tá? Um pouquinho de É, sombra, não chega a comprometer, não. show. Está legal. Perfeito. Paulo, então vamos só esperar o pessoal entrar mais um pouquinho aí, dar mais uns minutinhos e a Uhum. gente já vai começar. Ó, já entrou aqui, ó. Quietinho, seja bem-vinda. Em Beleza. geral, esse horário acaba. A gente está experimentando também alguns horários para fazer esse bate-papo com os amigos. Antes de mais Sim. nada, quero aproveitar, já que eu tinha estado aqui, agradecer a tua participação com a gente, isso junto. Eu sei que tua agenda também não está lá tão fácil, mas a gente consegue abrir um espacinho e fico feliz. Precisa Então, desse espacinho para fazer isso junto. com certeza. Na verdade, é um prazer estar aqui junto com você, desenvolvendo esse trabalho, né, que é super importante. E estar aqui é muito bom, é muito bom. Podemos trabalharmos juntos aí. Show de bola. O trabalho é justamente conciliar as agendas, né? Isso é sempre mais complicado, mas a gente vai dando um jeito nisso. Perfeito, perfeito. Só nós dois aqui, daqui a pouco. Isso aqui é o seguinte, a gente vai fazer aqui pelo Instagram, tá, Paulo? Sim. E de qualquer maneira, a gente faz um capa, apresenta o projeto, aí a gente vai publicar ele tanto no Instagram, porque ele fica gravado, as pessoas assistem em outro horário, né? Sim. Quanto lá no YouTube. Então, Ah, tá. independente, o bate-papo é sempre vale, independente do que acontece agora, a gente aproveita a interface do Instagram para fazer a gravação, que ela é a mais simples de todas, tá aqui. Ó. Num clique a gente Uhum. está num estúdio, está numa Sim. condição de gravação muito favorável, e É, depois a gente aproveita esse material para divulgar para todo mundo. ok, ok. Pode ser aproveitado em outros canais também, né? Isso vai ser legal. Isso mesmo, não ter perdido. Não ter Uhum. perdido. Olha lá. O meu som tá bom aí? Tá Para mim tranquilo? tá perfeito. Ok. Tudo bem? Seja bem-vindo. Ah, o Mal. Que bom ver o Mal aí. Eu conheço, o O Mal é mal um, é. é o Maurício, na verdade, é um velho, um novo velho conhecido e gosto muito dele. Legal dele estar aí. Fico feliz Ótimo, ótimo. de Que ver o até Mal. eu tava na dúvida, eu falei, puxa vida, será que é o nome de mal, do que será que seria? Interessante, interessante. É, bom saber que é de. Eu acho. Então, legal. Vamos ver como é que. Lá, podem se manifestar aqui. Bom, são 8h05, a gente já vai dar começo para a gente fazer o nosso registro aqui dessa live hoje. Então, eu quero Ok. agradecer aí o pessoal agora quem está aí, que é o Maurício, então, e o Átila. Eu sei que daqui a pouco devem entrar mais pessoas, mas é a gente fazer esse bate-papo. E a gente vai registrar isso aqui, vai ficar gravado no Instagram e depois também lá no LinkedIn e no YouTube.
para o pessoal que tiver interesse para conhecer um pouco mais. Esse bate-papo a gente começou. Obrigado, Paulo, pela presença. Eu que Esse agradeço. bate-papo, esse bate-papo, pessoal que está assistindo agora, a gente iniciou há algumas semanas, que é uma ideia de toda quarta-feira à noite, e a gente quarto turno por ser na quarta. E para quem trabalha na área de saúde, de trabalho, sabe que o quarto turno é normalmente o turno mais encrencado, que é aquele turno que acontece nos dias mais loucos. O primeiro, o segundo, o turno administrativo, e o quarto turno é aquela vida louca, né, Paulo? Então, a gente escolheu esse nome justamente para a gente ter esse bate-papo, começar a criar esses momentos e que trazer aqui para o pessoal de saúde e segurança. Olá, Maicon, bem-vindo. Trazer para o pessoal um bate-papo, trazer alguém. E aí, pessoal, hoje vocês estão tendo a honra de estar aqui com o Paulo. Paulo Colli foi um parceiraço meu de muitos anos. Por 20 e poucos anos eu tive a minha empresa de saúde do trabalho, né, de ergonomia. Depois hoje eu estou com outro projeto, que é o projeto do Mebot. E nesse projeto, eu me lembro quando a empresa estava lá passando por alguns, tentando se acertar, começando a virar a empresa, né, Paulo? Já tinha uma equipezinha, mas era aquela empresa daquele jeitão amador, tocado a ritmo de dono de empresa que não é que era empreendedor, mas não era administrador. E aí eu tive a oportunidade de ir no Sebrae, né? O Sebrae me indicou o Paulo. E o Paulo veio e deu uma organizada na minha empresa muito. E aí quando a gente começou com esse projeto, na hora eu falei, não, peraí, tem uma pessoa que eu preciso conversar, que é o Paulo. Porque no mínimo ele vai trazer pra gente, se ele trouxer para todo mundo aqui um pouco daquilo que ele tinha trazido para mim lá atrás, já vai ser para mudar a vida de muita gente. Para minha empresa, posso dizer tranquilamente que foi sempre muito importante, ajudou muito, né? Então, hoje eu vou apresentar para vocês o Paulo. Obrigadão, Paulo, por estar aqui, né? O Paulo é administrador, é mestre em engenharia de produção, professor de MBA de estratégia no monte de lugar que eu sei, consultor do Sebrae, né? E diretor da MGE Consult. Paulo, brigadão. Fala um pouquinho de você aí que fica melhor, né, até. Okay. Obrigado, Alisson, pelo convite. E é sempre bom, né, ter essa oportunidade de poder falar um pouco sobre estratégia, que é uma questão que eu tenho trabalhado já há muitos anos. E naquela época que a gente trabalhou junto lá na tua empresa, já era esse processo, né, de desenvolver o conhecimento da estratégia, mas depois poder aplicar a estratégia, que é, na verdade, o aspecto mais importante. Então, é muito bom estar aqui e poder contribuir um pouco com esse pessoal, com o objetivo que você quer levar, né, aquelas pessoas que eventualmente poderão participar depois dos cursos aí que você está oferecendo, e falar um pouco sobre estratégia. E a grande questão é justamente essa, Alisson. A estratégia é extremamente necessária para aquelas empresas que querem entrar no mercado e que precisam obter sucesso naquilo que pretendem, né? E o que a gente costuma dizer é o seguinte, que muitas vezes a razão da falha de muitos negócios é justamente não ter uma estratégia previamente definida, né? Às vezes, alguns empresários ou algumas pessoas, alguns profissionais, né, têm grande conhecimento da sua atividade, da sua atividade, mas isso às vezes não é suficiente para ter sucesso num empreendimento. Você precisa da sua expertise, obviamente, né? Mas o mais importante é que você tenha uma estratégia, que você consiga definir uma estratégia, né, para que o negócio tenha sucesso. Então, não é uma questão do profissional só ter sucesso, mas que o negócio tenha sucesso. Então, para isso, a gente precisa, sim, de uma estratégia e precisa saber implementar a estratégia. Essas são as questões, diria, iniciais, né, que a gente precisa falar sempre sobre estratégia. Excelente. Foi justamente o que a gente... Pois não, pode falar. Não, por favor. Para todo mundo, gente, o que aconteceu? A empresa, na verdade, tinha um ritmo, tinha um trabalho, já tinha um produto, já estava no mercado. Claro que ela esbarrava na questão de como planejar. E a gente teve esse trabalho mesmo de planejar, né? E depois também teve o acompanhamento, né? E teve essa questão de realizar, né? E isso embalou bastante a gente. E esse é um aspecto que você trouxe que eu acho muito importante.
Eu já É participei de realmente. alguns projetos onde que as pessoas planejam e criam um universo, criam um horizonte, às vezes muito otimista, e aí fica, não, Sim, porque a gente vai faturar 10 milhões no terceiro mês, porque daí a gente vai faturar e tal, e tal. Nós vamos vender também desse, olha, porque assim, escuta, mas igual os jogadores falam, vocês combinaram isso com os russos? Né? Como é que é? Isso está combinado com o mercado? Como é que é? Como é que você sabe? E aí o exatamente. planejamento, ele tem a etapa, óbvio, dessa pensar e planejar, só que tem a etapa de realizar. E eu vejo que às vezes É, se você tem um método, não tem uma técnica, ele fica irrealizável, fica impossível de ser realizado. E ao é se verdade. tornar impossível de ser realizado, é frustração, né, Paulo? Exatamente isso. Existe uma diferença entre estratégia e planejamento estratégico, é uma dicotomia e eternamente confundida, né? Então, a gente sempre precisa entender bem isso. A estratégia é um elemento extremamente importante desse processo. A gente precisa definir a nossa estratégia, como é que a gente quer, ou que a gente vai poder chegar num objetivo que a gente pretende chegar. Geralmente a gente diz que estratégia é o que te leva de um ponto A a um ponto B. Ponto B é onde você quer chegar. Então, o como você vai fazer é justamente a estratégia. E o planejamento estratégico nada mais é do que uma estrutura, né, que você precisa ter para organizar aqueles passos todos que você definiu na estratégia para chegar lá no objetivo, né, que se pretende. Então, existem alguns aspectos que são extremamente importantes quando a gente fala em definir uma estratégia, né? Então, por exemplo, a gente precisa saber captar as oportunidades que estão presentes no mercado. Então, você conseguir monitorar, você conseguir, no seu radar, né, captar aquelas oportunidades que estão presentes no mercado, aquilo que a gente chama de tópicos quentes, de pontos quentes, né, do mercado. é, Esse é um primeiro aspecto fundamental para a gente poder definir uma estratégia, né? E esses aspectos, essas demandas, né, que estão presentes, as oportunidades, podem ser de diferentes formas. Pode ser uma questão econômica, pode ser uma questão tecnológica, pode ser uma nova tecnologia presente no mercado, podem ser questões demográficas, determinadas regiões que estão avançando, que estão sendo desenvolvidas, né? Enfim, oportunidades podem estar em de diversas formas, podem se apresentar de diversas formas. Então, o que nós precisamos em termos de estratégia é identificar, inicialmente, essas oportunidades. Aí depois nós precisamos oferecer um valor para esse mercado, para essas demandas, né, que existem no mercado, às vezes, muitas vezes não atendidas. Então, nós precisamos criar um valor que vai ser ofertado para esse mercado. Então, por exemplo, você tem lá uma tecnologia de medição ou de acompanhamento, né, do processo de ergonomia através de inteligência artificial, que é esse programa que você tem Que debate. trabalhado aí, né? É um Uhum. processo, é uma tecnologia nova, é uma metodologia nova de se fazer esse processo. Então, a primeira coisa é saber, existe uma demanda para esse produto? Legal. Esse é um valor que você vai oferecer. Mas um aspecto fundamental quando a gente fala em estratégia, que é uma questão que eu gosto sempre de rebater, né? É se você é capaz de capturar o valor lá no mercado com essa tecnologia que você está oferecendo. Uma coisa é nós oferecermos uma tecnologia, isso é parte da nossa estratégia, e outro é a gente conseguir se remunerar em função daquela tecnologia que a gente quer oferecer para o mercado, que é o que a gente chama ali no processo de desenvolvimento da estratégia, né, de captura de valor. Então, será que o mercado vai remunerar o teu esforço, a tua pesquisa, os teus investimentos, né? Será que o ROI desse processo vai ser uma coisa positiva? Então, tem algumas questões aí que são fundamentais quando a gente fala em termos de definir uma estratégia, né? Por exemplo, a gente precisa estimar ou estudar a viabilidade desse mercado. E aí, então, a gente utiliza algumas técnicas dentro de estratégia, por exemplo, a chamada análise das 5 forças, né? É um tipo de análise extremamente conhecida para quem trabalha com estratégia. Não há como você não trabalhar com esse aspecto, né? Então, você tem Concordo. lá
um determinado setor, uma indústria, né, que em estratégia a gente também costuma chamar isso de indústria. A indústria nada mais é do que um setor, né, de negócio. E digamos que você está, então, no setor aí de saúde e segurança do trabalho, onde você trabalha com a questão da fisioterapia, da ergonomia, né, esses aspectos aí desse seu setor, né. A gente tem que analisar o setor e ver o quanto ele é viável para que a gente possa, por exemplo, desenvolver e aplicar essa nova tecnologia que a gente quer vender aí para o mercado, né? Então, por exemplo, você tem que fazer, nessa análise, você vai verificar a questão da atratividade da indústria ou do setor. Todo setor tem lá um nível de atratividade, mas isso depende dessa análise que a gente vai fazer. Digamos que você quer oferecer essa sua nova tecnologia, né, para grandes empresas. Achou que é mais interessante focar em empresas de grande porte, empresas líderes de mercado, né? Então, por exemplo, vender esse produto, esse serviço para uma Volvo, um Boticário, para uma Volkswagen, para um Carrefour, grandes empresas, né? Isso pode ser muito bom, porque geralmente empresas como essas, elas têm uma capacidade de projetar esse seu negócio, né, por universo. Elas são líderes, elas são muito poderosas, então, de repente, é muito interessante mesmo você ter um produto seu, um serviço, né, nessas empresas, que elas acabam sendo uma grande vitrine no mercado. Mas tem um outro lado dessa questão. Grandes empresas, como essas que a gente está falando aqui, né, elas, por serem tão grandes e serem dominantes no mercado, geralmente, elas têm uma capacidade de um poder de barganha, um poder de pressão, né, sobre os seus fornecedores muito grande. Então, se você, por exemplo, é pequeno, né, e oferece um serviço como esse para empresas tão grandes assim, certamente eles vão te pressionar no momento de comprar esse seu produto ou seu serviço, e isso vai acabar reduzindo, então, a sua rentabilidade, que é um dos aspectos que a gente tem que analisar, se eu entro ou não naquele mercado, se vai ser viável ou não eu oferecer aquela minha tecnologia, né, para grandes empresas como essa. Então, a gente tem que analisar esse setor, essa indústria, né, para justamente definir a viabilidade daquilo, e isso é parte da estratégia que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, se nesse setor você fala, não, então prefiro trabalhar com empresas menores, de menor porte, né? Porque aí o meu nível de negociação vai ser mais fácil. Então, eu preciso ver se essas empresas fazem parte da característica do meu setor. Se estão presentes lá, pequenas empresas, e isso pode tornar, então, um pouco mais atrativa, né, essa indústria que eu estou procurando entrar. E depois existem vários outros aspectos aí que eu preciso analisar para buscar saber se eu vou conseguir capturar o valor daquele serviço que eu estou desenvolvendo. Isso é parte importantíssima da estratégia. Existem outras questões que eu tenho que considerar, né? Outro aspecto importante... Deixa eu dar uma interrompida, Paulo, só para provocar uma coisa. Claro. Você está trazendo muito essa questão da grande empresa, e isso é uma coisa que eu aprendi e confirmo contigo. Na prestação de serviço, principalmente, é exatamente o que você falou. Quando você vai, a grande empresa ela é boa para portfólio. Sim. Só que ela é boa para fazer carteira também, só que ela é ruim de lucro. Ela é ruim de lucro. E é exatamente isso que a gente quer fazer aqui as com margens... o pessoal nosso. São achatadas. Ela sabe disso, ela sabe do custo e ela sabe da importância que tem no mercado. E a gente quer trazer muito isso no nosso curso, né? Já aproveitando e trazendo para o pessoal aqui do curso que a gente está montando, que é como alavancar o teu negócio de saúde e segurança. A partir desse projeto, a gente quer justamente ensinar a quem trabalha com qualquer tipo de prestação de serviço a transformar ele extremamente rentável e principalmente alavancar ele, ou seja, sair do patamar para outro patamar. Isso que o Paulo trouxe, isso que você trouxe agora, Paulo, é um aspecto muito importante. Porque às vezes eu vejo muito das empresas de saúde e segurança do trabalho, assim, eu vou alavancar, eu vou fazer isso. Aí os caras saem batendo nas portas dos grandes, porque imagina, puxa, a hora que eu pegar esta empresa, meu negócio vai extrapolar. Sim. Só que essa empresa entra na carteira dele, tem uma dominância na carteira dele, um risco para o negócio dele muito alto. O que acontece? Ele não tem diluição de carteira. A hora que esse cliente chegar para dizer assim, daqui a um ano, eu vou ter que resetar o contrato por algum motivo, ele tem a opção de ficar na empresa dele
ou aceitar a proposta dos caras, porque ele não dilui isso, não é verdade, Paulo? Então, a empresa tem que ter exatamente isso, tem que ter em conta. Às vezes, é melhor ter uma base de clientes, concorda? Do que ter um grandão que pode te matar a qualquer momento. O que você acha disso? Desculpa ter interrompido ali, mas só para dizer, porque é um ponto que eu vejo muitos colegas na área de saúde e segurança errando, mirando, gastando 100% da sua energia para conquistar uma empresa. Exatamente. Você tem toda a razão, e é justamente isso, essa é uma probabilidade muito grande de acontecer, né? Justamente isso. A gente sempre costuma dizer, né, que é preciso, na medida do possível, você diversificar sua carteira, porque o risco é muito grande, né, de você ficar com um grande cliente, um ou dois grandes clientes apenas, porque é isso, né? Além de tudo, além das características do setor, que a gente precisa estudar e entender, existem também outras condições, né? Por exemplo, as questões de mercado, de maneira geral, né? As mudanças na economia, principalmente num país como nós vivemos, né? Que é cíclico em termos de momentos econômicos, momentos favoráveis, né? De repente você está com dois clientes grandes e acontece uma crise econômica, eles decidem reduzir custos e de repente é para você que eles vão olhar e aí você está realmente sem carteira. É aquele velho ditado que a gente conhece, né? Nunca coloque todos os ovos numa cesta só. Então, esse é realmente um aspecto extremamente importante, né? Na medida do possível, você ter uma diversificação do teu portfólio ali de clientes. Tem um outro aspecto que é extremamente importante também aí, quando a gente está falando de desenhar uma estratégia, né? Que é a questão do posicionamento. Esse é um outro fator que é importante no aspecto de capturar o valor. Ainda falando sobre a questão de capturar o valor, né? Qual é o posicionamento que você vai adotar, que vai, inclusive, facilitar essa captura de valor? Então, por exemplo, esse posicionamento ele pode vir em função da questão da liderança, do pioneirismo de mercado. Aquelas empresas que são pioneiras no mercado, né, aqueles que primeiro levam, né, uma tecnologia para o setor, para o mercado, são chamados de pioneiros, né? Em geral, essas empresas elas ganham uma vantagem competitiva, é o fato de ser pioneiro. O líder, o pioneiro, né, ele sempre tende a liderar o mercado, justamente por ser pioneiro, né? Só que é isso, você lidera o mercado por um determinado período, e aí depois você tem que trabalhar para manter a tua liderança. Isso é uma outra história, uma outra estratégia que você vai ter que trabalhar. Mas, enfim, é um posicionamento. Se você decide liderar o mercado em função de pioneirismo, aquilo que em estratégia a gente chama de first movers, aqueles que se movem primeiro, em função do pioneirismo, acabam liderando o mercado. É um posicionamento e é um posicionamento importante. A questão é se você tem condição de ser esse pioneiro, se você tem os recursos, tanto, né, de conhecimento, de expertise, quanto até econômicos, né, para ser um líder de mercado. Mas é um posicionamento e é um posicionamento importante. Mas existem outros posicionamentos que você pode adotar também e que são também importantes e que fazem parte da estratégia, né? Por exemplo, tem empresas que se posicionam em função de baixo custo. É uma estratégia lícita, que já trouxe vantagem competitiva e sucesso para muitas empresas, né? O fato de você trabalhar com um custo mais baixo. Quando você trabalha com um custo mais baixo, você produz, né, com valores, com mais eficiência, com ganhos de produtividade, e aí você consegue trabalhar com preço de venda menor também. É uma vantagem competitiva. E, como eu falei, muitas empresas se valem justamente disso, né? Apesar que você trazer um aspecto. Pode falar. Sempre a gente tem que ser o mais barato, é uma escolha, bem como você falou. E só que aí vem um critério que eu aprendi também, que é o seguinte: mais importante que a venda é a compra. Porque para você ser baixo preço, a tua compra tem que ser muito boa. Porque se você comprar mal, se você adquire a tua mão de obra, você tem um risco muito grande de não conseguir vender ela ao preço do que você comprou. Tem que comprar bem. E quando a gente fala de serviço, o mercado, você não tem essa oferta oscilando para baixo, ela sempre oferta para cima. E um outro aspecto que eu vejo assim, que essa questão de trabalhar com o preço baixo é escala, né? Porque, inegavelmente, se eu vou prestar um serviço
serviço, e essa é a ideia, né? Você organizar teu negócio para alavancar ele na questão de uma venda de serviço, no caso que a gente está trazendo saúde e segurança. Sim. Se eu sou baixo preço, pode ser, mas eu tenho que estar preparado em uma grande escala. Senão a minha lucratividade é o cafezinho, não é isso? Exatamente, exatamente. São dois fatores importantes aí com relação a esse tipo de estratégia, né? Que é, primeiro, se você está trabalhando com preço baixo, é porque você teve a capacidade de trabalhar com baixo custo. Se você não tiver a capacidade de trabalhar com baixo custo, você não pode trabalhar com preço baixo, né? Porque senão se você tiver custo mais elevado e quiser trabalhar com preço baixo, o que está acontecendo? Você está amassando, você está esmagando a tua margem, né? E isso é receita para o fracasso, né? Então, em primeiro lugar, você tem que ser muito bom, você tem que ser extremamente eficiente para trabalhar com baixo custo e aí, quem sabe, praticar o preço baixo, né? O preço de venda. Mas só que é isso que eu ia falar. Tem uma característica bem drástica aí, né? Geralmente, quem se dá bem com baixo custo e preço baixo são as grandes empresas. Isso não é muito para o pequeno. Então, vem bem de encontro ao que você estava falando aí. A estratégia de baixo custo é uma excelente estratégia, mas ela não é muito apropriada para pequenos. Por quê? Sim. Porque o pequeno geralmente não tem a eficiência que o grande tem. O grande tem tecnologia, o grande tem robótica, processos automatizados, que tudo isso contribui para você trabalhar com baixo custo de produção ou na oferta mesmo do serviço. O pequeno não tem acesso, muitas vezes, né, a essas tecnologias. Então, a estratégia de baixo custo é uma estratégia lícita, válida, mas ela não é muito apropriada para pequenos. Então, é preciso cuidar realmente com essa questão. E um outro aspecto, né, você também pode se posicionar, e isso é o que muitas empresas fazem, em função daquilo que a gente chama de diferenciação, é uma estratégia já diferente. Você oferece um produto diferenciado, você oferece um produto ou mais sofisticado, ou com mais funcionalidades, ou com mais agilidade, ou com mais tecnologias embarcadas, né? A diferenciação, ela pode vir aí das mais diferentes formas, né? Mas aí é uma estratégia de posicionamento mais indicada para os pequenos. Às vezes o pequeno, o fato dele ser pequeno, ele é mais ágil, ele atende de forma mais positiva aos seus clientes, ele tem um relacionamento mais próximo, né? Então, tudo isso contribui para uma estratégia de diferenciação. Então, esse posicionamento é um fator extremamente importante quando a gente está criando, né, a nossa estratégia no sentido de conseguir capturar aquele valor que a gente falou lá, que é extremamente importante. Então, isso aí é mais um passo, né, que a gente vai dando na criação, no desenvolvimento da nossa estratégia. E aí tem um outro fator, só para a gente fechar essa parte aí da captura de valor, né, que a estratégia precisa, que é a questão que a gente chama de interação com a concorrência. Você tem que saber como é que os seus concorrentes vão reagir, porque eles vão reagir. Né? Não é porque você está lançando um produto ou um serviço inovador no mercado, com uma tecnologia contemporânea, né? de extrema demanda no mercado, que você vai ter sucesso. Esse é um fator importante, mas é óbvio, né, que a concorrência vai reagir. Então, no desenho da estratégia, uma coisa que é extremamente importante é que a gente consiga estimar quais seriam as reações, né, da concorrência. E aí depende muito de como é a tua estrutura, da tua indústria, né, do seu setor, aquela análise que a gente falou lá atrás, de como é que são os concorrentes. Então, se você tiver, por exemplo, um número muito grande de concorrentes, mas todos pequenos, né? Então, você não tem grandes concorrentes para fazer frente a você, ok? Mas você tem muitos concorrentes, uma quantidade enorme de concorrentes, e isso pode ser atrapalhar um pouco as suas atividades. Um outro fator, quando você trata com pequenos, e essa é uma característica, né, que normalmente o pessoal de serviço conhece bem, né? Você tem muita gente na informalidade ou na semi-informalidade, né? E isso não ajuda o mercado, né? Isso, pelo contrário, isso atrapalha muito o mercado. Então, você tem que ter uma completa ciência, né, de como é que é constituída a tua indústria,
porque isso vai fazer toda a diferença no momento de você definir a melhor estratégia para o seu negócio. E um desse aspecto, então, é justamente isso, é você conseguir estimar como a concorrência vai reagir. Por exemplo, se você tiver concorrentes um pouco mais estruturados, certamente eles vão seguir aquilo que você está fazendo. Aí a gente tem os pioneiros no mercado, mas a gente também tem os seguidores. E os seguidores, eles têm uma grande vantagem. Eles podem lançar o mesmo produto, a mesma tecnologia que você lançou, sem ter que ter investido tudo que você investiu. Eles simplesmente acompanham o que você está fazendo, e o pior, né? Às vezes eles fazem aquilo que você estava fazendo melhor. Melhor, colhem mais experiências e tal, né? Então, na verdade, esses são os riscos, né, que a gente corre em qualquer setor, em qualquer negócio, mas importante aqui para nós é que o desenvolvimento da estratégia vai nos mostrar que isso é outro aspecto importante. Você tem que estimar como é que vai ser a reação da concorrência, se alguns vão conseguir te acompanhar, se um ou outro poderá ser superior, tem mais recursos, por exemplo, que você, e de repente num breve espaço de tempo ele consegue colocar no mercado algo similar ou melhor, né? Então, é uma coisa que nós temos que estimar, porque vai impactar no sucesso ou não, né? Do nosso intento, do nosso produto ou do nosso serviço. Então, são aspectos importantes e que vão ocorrendo, né, num processo que a gente tem definido. Isso é um framework, é uma estrutura, né, que eu vou trazer lá no nosso curso e vou mostrar ponto a ponto, etapa a etapa, né, como é que se constrói essa estratégia e que tem assim, uma probabilidade muito grande de que você tenha sucesso no momento que você implementar, que você entrar mesmo, né, com esse seu produto, com esse seu serviço no mercado. Então, são fatores extremamente importantes aí. Aí, depois... Pois não. Oi, desculpa, tá atrapalhando um pouquinho aqui, que eu fico ansioso aqui para falar. Mas é legal, o bate-papo é que é legal mesmo, vai firme aí. Perfeito, obrigado, Paulo. Olha só, gente, a gente está com essa conversa para trazer para vocês um pouco, e vocês já viram, olha a experiência que o Paulo traz para a gente, e quanto tempo a gente ganha quando a gente escuta alguém que sabe o que está falando e vai trazer para a gente como fazer. Então, quando a gente pensa nessa mentoria que nós estamos fazendo, alavancar o negócio de saúde e segurança, primeiro você tem que ter uma base de estratégia muito boa, que é isso que o Paulo está fazendo para a gente. Obrigado, Paulo. E isso que o Paulo trouxe é a questão de lutar contra um mercado que é pulverizado. Então, quando a gente fala saúde e segurança, você tem um mercado que às vezes tem um monte de técnico de segurança que presta serviços similares, tem um monte de ergonomista prestando serviços similares, são autônomos muitas vezes, um monte de engenheiro de segurança, tem um monte de situações que são profissionais que são eles apenas. Sim. Aí é que vem a questão da estratégia. Quando a gente pensa no negócio, a gente precisa pensar em escala que tenha braço para atender um volume de negócio, que é o que você falou, tem que ver o mercado, tem que se posicionar. Exato. Então, eu sempre olhava para o mercado pulverizado e aproveitava ele como experiência também. Deixava eles ser pioneiros em algumas situações, porque o pulverizado, aquele cara que é sozinho, ele não tem muito risco no negócio dele. Se ele fizer uma besteira muito grande, ele perde um cliente. Às vezes ele só tinha 2 anos, tá tudo bem. Para uma empresa um pouco maior, ela se torna mais lerda, também não pode brincar muito, né? Ela tem mais gordurinhas para algumas coisas. Então eu percebia isso e eu via assim, olha, tá fazendo outra coisa. Mas eu consigo fazer isso em maior potência. Eu tinha uma equipe muito grande na mão e eu conseguia ter. E aí é que vem também a questão, tanto das empresas médias quanto grandes, a questão da capilaridade, né, Paulo? Que é a questão de como que você atende aquele mercado. Um profissional sozinho, ele atende aquela região geográfica que ele está e é limitado. E, eventualmente, ele pode conseguir um contrato, uma cidade ou outra, alguma coisa assim, viajar, fazer alguma coisa a mais. Só que ele não tem como estar em Manaus, no dia seguinte estar no Rio de Janeiro, no dia seguinte estar em Curitiba e fazer essa rotina toda assim. Não tem como, né? Quer dizer, avião para isso tem, mas ele vai dar mais dinheiro para a TAM do que para a conta dele. Né? Ele vai gastar mais do que com o trabalho dele. Então ele acaba precisando ter o quê? Formar conjunto, formar equipe. Aí você começa a ganhar braço. O que exige de você um cuidado, eu queria até que você trouxesse disso, da estratégia de empresa. De não ser só o cara que sai atacando o mercado, né? Não é verdade? O que você acha disso? Exatamente. Essa é uma verdade de mercado, né? Se você não consegue expandir o seu negócio, né?
se você não consegue escalonar esse processo, é óbvio, você vai tornando a obtenção de resultados positivos cada vez mais difícil, né? Os seus limites são muito tênues, muito próximos, né? E você não consegue expandir. Então, a estratégia precisa prever situações como essa, né? Dentro da estratégia de negócios, a gente tem um outro campo da estratégia, que a gente chama de estratégias corporativas, e que muitas vezes elas são extremamente importantes também. O que trata essas estratégias corporativas? Trata de como é que a empresa vai se organizar para atuar no mercado. Então, você estava falando aí, né, os profissionais, muitas vezes atuando de forma isolada, né? O ideal é que talvez eles pensassem em algum tipo de estratégia corporativa que as empresas utilizam, né? Mas adaptar isso para uma situação de um profissional tentando atuar. Ele pode, por exemplo, o que as empresas fazem inicialmente, né, para a gente entender o processo? As empresas, por exemplo, quando elas precisam crescer, elas usam uma estratégia que no mercado é muito conhecida, hoje a gente chama de M&A. M&A é uma sigla, né, em inglês, de Merge and Acquisitions. A gente chama de fusões e aquisições aqui no Brasil. Então, muitas empresas que precisam crescer e crescer rapidamente, elas praticam fusões, ou seja, compram outras empresas do mesmo ramo, né? Então, de um dia para o outro, elas crescem, ou então elas fazem as aquisições, elas simplesmente compram outra empresa para poder aumentar o seu tamanho e poder ganhar escala, que é o que ela precisa. Ou então, as empresas fazem parcerias estratégicas, joint ventures, como a gente chama no mercado aí. Fazer uma joint venture é você fazer uma união com uma outra empresa, para juntando as expertises que cada uma tem, e as duas juntas, né, acabam criando um conglomerado, uma grande empresa, que pode explorar muito melhor o mercado, cada uma com as suas expertises. Então, o que os profissionais podem fazer? Eles também podem buscar parcerias, associações, para justamente buscar esse ganho de escala que é fundamental, que é necessário. E aí, com isso, você alonga, né, os seus horizontes de atividade, podendo atuar, então, de maneira mais, com grandes probabilidades, com maiores probabilidades de obter sucesso. Então, é uma estratégia que você também pode utilizar, né, para fugir desse modelão que você estava falando aí, que é da pessoa trabalhando sozinha, e, de repente, ele tem uma capacidade muito grande de trabalho, mas que acaba sendo pouco aproveitada em função dos limites, né, que é do profissional trabalhando sozinho. Então, associações, cooperativas, são formatos, né, que você pode buscar, ou mesmo você desenvolver uma empresa programada para crescer. E você instituir uma empresa, né, com pessoas, com colaboradores ou com especialistas, né, que te proporcione essa possibilidade de atingir sucesso no processo. Então, são questões fundamentais, extremamente fundamentais e muito importantes, que fazem justamente a diferença entre sucesso e fracasso nessas atividades que a gente faz. Não basta você ter uma tecnologia. Você trouxe um ponto que eu gostaria de reforçar. Então, não tem como crescer sozinho, né? É importante você ter esse pensamento. Você trouxe um ponto que é a rede de contatos. Eu acho que isso é uma coisa que participa da estratégia e faz. Eu tive muito resultado com isso, por exemplo, associações comerciais, associações de profissão, de determinadas profissões que se servem disso, lidar com pessoas que atendem o mesmo cliente, mas que não são necessariamente produtos similares, porque o que eu percebo que as empresas gostam muito de ter alguém que ela chama, ela tem confiança, vai resolver o problema dela e que dá opções também para resolver mais coisas. Então, isso muitas vezes a empresa diz, Alisson, eu estou com tal problema, eu sei que não é teu, mas você sabe quem pode me ajudar? Você sabe quem pode cuidar disso? Então, essa rede a gente vai fazendo, não é verdade? Como é que você vê isso? Sim, com certeza. Essas são as possibilidades, né, de você se estruturar para poder crescer de forma mais sustentável, vamos dizer assim, né? Você diminui os riscos.
A grande questão de você estar no mercado, né, é você, na medida do possível, reduzir os riscos de atuar no mercado. A gente não pode se enganar. Todo o mercado, né, apresenta um risco, os que a gente chama de os riscos do negócio. Isso é inerente, né? Não existe um negócio que não tenha um risco. Às vezes é um risco intrínseco, é do próprio negócio, às vezes é fora, né? É uma questão de mercado. O mercado pode não estar preparado para um tipo de serviço, para uma tecnologia, né? Então, existem os riscos, sim, mas se você tem um pouco mais de estrutura, você consegue reduzir os riscos, né, que estão se apresentando ali. Estou vendo que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Eu estou achando que até ela perguntou a seguinte situação aqui. Ela pergunta assim, a pergunta dela é como definir até onde vai uma estratégia. Se eu entendi certo, é que às vezes acontece isso, né? Então eu monto uma estratégia e sigo a vida, né? Mas essa estratégia, a gente não consegue desenhar uma estratégia eterno, né, Paulo? Eu acho que é isso que ela está perguntando aqui pra gente. Né? Eu vi ali uma questão. Quanto tempo leva para eu rever? Né? Opa, tem mais uma? Não, eu vi uma parte ali da pergunta, eu acho que é uma questão importante que ela está perguntando, ou seja, é possível definir o momento de abandonar uma estratégia, né? Legal essa pergunta. Quando a gente define uma estratégia, estudando todas essas questões, viabilidade, etc., né? A gente define uma estratégia e aí a gente, então, coloca essa estratégia para rodar. Mas aqui no último bloco dessa estrutura que eu vou apresentar aí para vocês no curso, justamente isso está previsto. Quem fez a pergunta, eu não consigo ver ver o nome dele. Bem, enfim, Thelma. Ok, Thelma. O que a gente vai ver nesse último bloco é justamente uma questão ligada a isso. A gente precisa estabelecer como fase final do processo estratégico os nossos, o que a gente chama de loopings de avaliação. A gente tem que estar rotineiramente avaliando a nossa estratégia e você vai, por exemplo, avaliar a questão de ameaças que podem vir de outros concorrentes e que vão justamente colocar alguma coisa diferente daquilo que você colocou e de repente é superior. Então, você tem que estar atento a isso. Você precisa estar vendo as mudanças que estão ocorrendo no mercado. A gente cria uma tecnologia, entra no mercado e, de repente, aquela própria tecnologia muda. Você entrou com inteligência artificial, mas agora o pessoal já está trabalhando com realidade aumentada. Então, uma outra tecnologia em que você precisa seguir. Isso significa que você tem que rever, sim, a sua estratégia, Thelma. É um processo que a gente tem que estar fazendo de forma rotineira. A gente tem que criar, inclusive, mecanismos, né, de fazer esse acompanhamento. Tem um sistema, um processo, né, de estratégia que é chamado de estratégias emergentes e de estratégias que são abandonadas. Justamente as estratégias que são abandonadas são aquelas estratégias que perdem valor, perdem impacto no mercado. Você definiu uma estratégia, mas em função de todas essas mudanças, que podem ser do mercado, pode ser do concorrente, pode ser da tecnologia, forçam você a rever e alterar, a mudar a sua estratégia. Então, a estratégia não é um processo que a gente cria, né, e segue com ela de forma perene. Não. Principalmente nos dias de hoje, né, com tanta mudança, com tanta incerteza, a gente vive, né, na era da incerteza. Então, não dá mesmo para você criar uma estratégia e achar que ela vai permanecer durante muito tempo. Toda a vida, isso nem pensar. Mas ela não vai ficar no mercado por muito tempo, não. Você vai ter que fazer atualizações, ajustes rotineiramente. Então, vai ter que alterar a estratégia sim. E sabe uma coisa que acontece no mundo da ergonomia? A norma muda. Né? A gente tem agora uma mudança simples. A norma mudou. Nós tivemos ela de 93 até 2021 igual. Pequenos ajustes, alguns paralelos. E de repente chegou em 2022, a gente já sabia, isso foi formado, até foi postergado um pouco essa mudança, mas a norma mudou. Porque às vezes também, é isso que você falou, né? A gente está no Brasil. O Brasil dá uma insegurança para a gente muito grande. A gente diz, a norma vai mudar, tá aqui o Ministério diz que vai ser isso. Calma,
caras não publicarem, tudo pode acontecer. E ainda depois que publica, a gente ainda espera um pouquinho para ter certeza que não vai ter algum cancelamento. Então a gente tem que ter esse cuidado. E a estratégia muda, né? Agora, por exemplo, para NR7, nós temos, você vai lembrar quando a gente nosso trabalho lá, Paulo, análise ergonômica desse trabalho. Agora surgiu uma entidade a mais, que é a avaliação ergonômica preliminar, que é um nível anterior. Então, se tem um produto no mercado que é atendido de forma similar, que é atendido de forma mais leve, então o produto é o mesmo, o cliente é o mesmo, a classe é a mesma, o preço não é o mesmo, então você acaba tendo algumas. Isso que você trouxe, boa pergunta, Thelma, obrigado por ter perguntado, e pessoal, quem quiser trazer mais perguntas, fique à vontade para colocar no chat. É isso, o radar não dá para desligar, né, Paulo? Exatamente. As antenas precisam estar todas ligadas, porque certamente as mudanças vão ocorrer, né? E a gente vai ter que nos ajustar, nos adaptarmos a isso. O pessoal faz muita confusão entre o que é estratégia e o que é planejamento estratégico, né? E tem muita gente hoje dizendo por aí, que agora acabou a estratégia, não é mais possível a gente desenvolver uma estratégia porque as coisas mudam demais e mudam muito rápido, né? Então, não é mais, não dá mais para a gente usar uma estratégia. E isso é um erro crasso, né? Não é nada disso que está acontecendo. A estratégia sempre vai ser importante e necessária. O que você vai ter que fazer é justamente isso que nós estamos falando. Você vai ter que ir mudando, ajustando, né, alinhando a estratégia conforme o seu setor, o seu mercado, as regulamentações que estão ocorrendo, que vão provocando essas mudanças. Então, tanto você vai utilizar a estratégia que você não tinha pensado, que é o que eles chamam de estratégias emergentes, você planejou o seu processo estratégico, só que lá na frente as coisas mudaram. Então, não é só porque você não tinha previsto aquela atividade que você não vai poder incorporá-la. Não, você deve sim incorporá-la. Assim como uma estratégia que você tinha pensado e que lá na frente as coisas mudaram, por exemplo, uma regulamentação mudou, e aquilo que você tinha planejado estrategicamente perde a validade, perde a relevância. Não tem problema, você descarta aquela estratégia. Então, é um processo totalmente flexível e que precisa ser assim. Caso contrário, a gente não vai estar trilhando, né, o caminho estratégico que precisa ser trilhado. Perfeito, perfeito. E aí tem um ponto que eu quero destacar nisso aí, que é o seguinte, você está prestando serviço no mercado. O tempo todo ele está mexendo. Né? Então, eu acho que do que você trouxe, fala o seguinte, não é que você não tem mais estratégia, eu discordo desse entendimento também. O que acontece é que você tem que reativar... Opa, voltei? Agora sim. Agora arrependi. Uma falhada na internet. Sim. Eu entendo que é o seguinte, não é que não dá para ter estratégia. A gente tem que ter uma estratégia que se renova, e assim, planejamento tem que ter as ações extremamente ágeis. O que não se pode, ainda mais no Brasil, e num tempo para cá isso é cada vez mais evidente, é você imaginar que você vai rever cada 3 ou 4 anos para moldar de acordo com o que o mercado está andando. De maneira nenhuma você pode imaginar a gestão estratégica do negócio cada 3 ou 4 anos no ritmo louco que é o Brasil. Né? Esses dias eu peguei uma situação de um cliente que eu estou atendendo na Colômbia e também tem sede no Brasil. De repente ele questionou uma situação de Brasil e ele estava vendo a possibilidade de um concorrente externo. Aí quando ele chegou para a gente com uma demanda de justiça do trabalho, eu ainda brinquei com os meus sócios. Falei, eu quero ver a empresa da Colômbia ou a empresa americana explicar para ele como resolver a situação junto à Justiça do Trabalho aqui no Brasil. Quero ver um estrangeiro lidar com alguém aqui com essa demanda que nós temos, que para nós já é trabalhoso entender, e essa coisa é sempre muito acelerada. Então, rever isso é outra estreia. Exatamente. Tem uma outra pergunta ali, você consegue ler? Opa, sim, olha só, que legal aqui, ó. Deixa eu já contar para todo mundo. Hoje a gente está fazendo esse bate-papo com o Paulo Colli, que é administrador, tem uma experiência enorme de planejamento estratégico, de consultoria de empresa. Semana que vem a gente vai estar aqui. O Murilo acabou de mandar mensagem, ele já está esquentando o lado dele aqui, ó. A gente vai trabalhar juntos. Nós montamos um projeto, pessoal. Voltei? Agora voltou. Vamos lá. Então tá.
A gente montou um projeto, pessoal, eu, Paula, Thaís e o Murilo, para trazer para vocês toda a reorganização de uma empresa de saúde e segurança para alavancar ela, para ter grandes resultados. E o Murilo já está contando aqui, ó. Segunda-feira vamos fazer uma live que ele vai falar justamente aqui da importância do acompanhamento das métricas financeiras. Porque não tem indicador mais interessante para quem está querendo fazer seu negócio crescer do que o caixa. Né? Sim, O Murilo disse muito bem. É muito fácil. Não, minha estratégia está ótima, os clientes gostam de mim. Tá, e tu está comprando pãozinho com que dinheiro? Né? Como é que você está fazendo isso? Como é que está fazendo a coisa acontecer? com certeza. Né? São aspectos de fundamento, né, de sucesso das estratégias, as métricas, definir as métricas, né, financeiras, assim como outras métricas, né, por exemplo, de satisfação do cliente, de evolução, de desenvolvimento, de margens, né, que você está obtendo, enfim, as métricas fazem parte mesmo do processo da estratégia, né? Tanto é que a metodologia de planejamento estratégico, lá, o Balance Scorecard, né, o BSC, ele trabalha com base em métricas, né, que te permite ir acompanhando a evolução do processo da execução, né, da estratégia, que é o que o BSC faz. Paulo, você tocou num ponto agora que muito bem lembrado. Pessoal, olha só, eu por cerca de 12 anos a minha empresa teve um crescimento linear e houve um processo que a gente fez eu e o Paulo junto, que a empresa nessa época tinha por volta de 8 anos, ela já tinha dado uma crescida, e aí a gente implementou a questão do BSC. Ao implementar o BSC e eu vincular com a minha equipe e colocar cada um deles envolvidos com cada um dos seus indicadores, suas responsabilidades com isso ficava na parede e a gente discutia isso todo mês nas nossas reuniões e fazia isso acontecer. Gente, isso fez uma mudança na nossa curva de crescimento que foi muito importante, né? A ponto de que a gente começou a ter curvas de duplicação de tamanho a cada 2 para 3 anos. Então, implementar metodologia de gestão, implementar planejamento estratégico, e eu entendo, e Paulo me corrija por favor se eu estiver errado, que é importante do planejamento estratégico que as pessoas de dentro da equipe estejam envolvidas e totalmente direcionadas à estratégia do negócio e sejam também estratégicas, não sejam só táticas, que as pessoas não sejam só validores, sejam tomadores de decisão e ajam no sentido das metas. E aí, isso, me corrija, por favor, o BSC foi muito legal, porque mostrou para todo mundo o que estava acontecendo. E aí eles conseguiam se ver na parte da meta. Isso acontece em mais empresas ou isso aconteceu com a gente? Não, essa é uma característica mesmo, né, do processo de execução do planejamento estratégico e mais ainda uma característica do BSC, que traz justamente essa questão. Esse é o grande fundamento, né, o proporcionar que as pessoas se enxerguem dentro do planejamento, né. O planejamento já foi uma coisa muito de diretoria, né, de sala da diretoria, e ninguém mais conseguia ter acesso àquilo, então o pessoal ficava lá olhando para o que eles falavam que era o planejamento, e que será que é aquilo, né? Hoje não, através de metodologias como o BSC, né, você distribui as atividades do planejamento para o pessoal, e todo mundo está, de alguma forma, envolvido no planejamento. E aí você tem as métricas, que você vai acompanhando aquilo periodicamente, né? E você falou também num outro aspecto que é muito importante aí, que geralmente está associado, né, à aplicação do BSC, que é o que a gente chama de gestão à vista. É pregar a conexão dele para... Voltou?